Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou o Gui Pinheiro. E eu sou Isabela Moreira. E vamos entrar em modo de análise agora. Esse é o Westworld, o podcast da série original da HBO. E a gente vai falar da segunda temporada da série. E é uma verdadeira caixa de mistérios, como eu já falei, que foi criada pelo Jonathan Nolan e pela Lisa Joy para HBO. Então a gente vai fazer aquele acordo de apresentadores e ouvintes de novo, para ficar claro. A gente vai ter spoiler sim. Se você não viu a segunda temporada ainda, vai lá no HBO Go e assiste. Volta aqui, porque a gente vai destrinchar o quanto puder aqui. E se você já viu a segunda temporada, então vem com a gente. Ou vai lá ver de novo e aí vem com a gente. Vai lá ver de novo mais 3 vezes. Que é boa demais. E vem com a gente, tá? Então, nossa, gente, a segunda temporada, ela é uma coisa assim, emaranhada, né? É difícil de explicar tudo diretamente, mas vamos fazer o seguinte. Vamos falar do primeiro episódio para começar, né? Porque, de certa forma, a série começa pelo fim, né? A gente começa encontrando o Bernard no que parece algumas horas depois, né? Ele é encontrado pelas tropas da Delos, da corporação Delos, que estão chegando na ilha onde ficam os parques. A gente não sabia disso, a gente sabe agora. A gente não sabe qual ilha. Mas é uma ilha no Mar do Sul da China. Sim. Talvez uma daquelas ilhas artificiais e tal, não sei o quê. E eles estão chegando ali, estão seguranças e tal, não sei o quê. Tá um caos, né? Um caos, guerra, aquela coisa toda, né? E aí tá estabelecido, né, que se a gente foi com a Dolores na primeira temporada, é com o Bernard que a gente vai para a segunda temporada, né? É com ele que a gente vai viajar pela história muito, muito, muito louca que a gente vai enfrentar agora. Exato. A gente começa sem saber por que ele estava lá e a nossa trajetória pela segunda temporada é para chegar nesse ponto. Em como ele chegou lá. E entender, né? Porque assim, tem uma enchente, tem corpos, tem Ted morto, aparentemente. Tem um monte de coisa que você fica assim, cara, como é que isso aconteceu? Será que eles estão... Enfim, não sei. Eu comecei a viajar. Uma das coisas que eu pensei quando eu vi essa cena foi assim, cara, esses robôs estão surgindo de mortos e daqui a pouco vai levantar, vai ser a revolução zumbi. Eu comecei a viajava de tudo quanto era jeito nas minhas teorias ali. Então a gente tem pela frente agora, né, voltando de trás para frente, a gente tem a Maeve, que voltou para esse caos para tentar encontrar a filha, né? E a Maeve, ela sabe que ela tem a capacidade de dar ordens para os anfitriões e eles obedecem. Né? Ela tem capacidade de dar ordens para as pessoas também. Porque as enfim. pessoas costumam obedecer o que ela fala, né? Costumam também. Melhor, né? Ou obedece ou não vive. Então a Maeve volta para lá. A Dolores parece ter uma nova determinação, missão, né? Uma missão. Ela tá obcecada com uma missão. E a Dolores, ao longo dessa segunda temporada, vai meio que se tornar a vilã da história, né? Pelo menos em parte. Eu não chamaria de vilã, ela é líder da rebelião dos anfitriões, né? Mas é que ela vai ter objetivos muito questionáveis no final, Sim. que eu acho importante. Aí a gente tem, assim, aí o Bernard, naturalmente, e o que é mais legal da história é assim, por algum motivo, o Bernard não lembra o que aconteceu, né? Alguém fez alguma coisa com ele? O que será? E tal, a gente vai passar a temporada para tentar entender como ele chegou ali. Ele mesmo não sabe o que aconteceu para ele chegar ali. E aí ele vai se juntar àquele grupo e tal, e vai começar a tentar descobrir o que está acontecendo e assim por diante. A gente vai ter o retorno da Elsie, que vai reaparecer. A gente vai acompanhar uma nova jornada do Homem de Negro, que é o William. Agora vai ser o William ao longo da temporada. A gente vai descobrir muito sobre o mundo fora do parque, porque a gente vai descobrir muita coisa sobre o Delos, sobre o milionário que bancou, né, o parque, bancou as pesquisas do Robert, vai entender por quê. A gente descobre que ele é pai do Logan, que havia entrado com o William no parque quando o William era jovem. O Logan é Logan Delos, filho do... E que o William acaba substituindo, né, o Logan na feição do papai Delos, né? Então a gente vai acompanhando nossos personagens, porque a série ela vai dar saltos no tempo, só que agora um pouco fora o do Bernard ali, em geral a gente tá mais situado, né? A gente vai vendo, assim, vai contando as histórias, a gente vai vendo o passado, né? De por que a Delos bancou esse parque, quais são os objetivos deles, e tem um destino muito especial para o próprio papai Delos. Sim. Né?
Então, vamos lá. Dolores, por exemplo. Dolores vira quase uma líder religiosa, né? E sai por aí. Exatamente. É legal que, mais pro fim da temporada, quando você vê o tanto de gente que ela tem... É quase uma procissão atrás dela, né? É um verdadeiro exército, né? Exato. Que ela tá em busca. Assim. Ela vai fazendo conexões com alguns personagens ao longo da temporada e vai incorporando os seguidores dessas pessoas ao rebanho dela, né? Então ela chega no final da temporada e tem literalmente um exército de pessoas andando atrás dela. E eu acho que durante grande parte da temporada, a gente vê que ela tá descontrolada, mas a gente não sabe direito o que ela quer fazer. A gente fica ali, a gente vai junto com ela, sente que ela tá desequilibrada de alguma maneira, o Ted tá incomodado com isso tudo e tal, e ela inclusive vai mexer na configuração do Ted para deixar ele mais bravo, né? Porque ele é muito frouxo, ela acha ele muito frouxo e tal. Então tem várias coisas acontecendo. Essa jornada da Dolores, que ela fica impiedosa, ela mata quem aparecer na frente dela e ela tá juntando um exército para algo que a gente não sabe direito o que vai acontecendo ao longo da temporada. Mas ela tá em busca de um lugar específico, que é o The Forge, né? Que seria o lugar onde ela conseguiria o controle ali das mentes dos robôs, ou conseguiria, enfim, descobrir o que a Delos está fazendo e tal. Porque diferente da Maeve, com quem ela vai se encontrar em alguns momentos ao longo da temporada, a Maeve tem uma jornada mais pessoal, né? A Dolores se vê como uma libertadora, mas a Maeve não. A Maeve volta e o que ela quer é encontrar a filha. E nisso ela vai montando ali uma trupe, um exército meio bizarro ali, que ela vai pegar o Sylvester e o Felix, que são os dois técnicos com nome de gato de desenho animado, né? O Sylvester é o Frajola e o Felix é o gato Félix. Ela vai juntar o Hector e a Armistice. Quem mais? O nosso amigo Lee Sizemore, isso aí. E eles vão sair nessa busca da filha. E é uma aventura muito legal, porque ela nos leva a... Enfim, vai acontecer um monte de coisa, mas vamos dar destaque, né, ao momento em que ela tá ficando cada vez mais super poderosa e ela vai pro Shogun World, né, que é o mundo japonês. E eu acho muito legal, porque ali eles começam... É assim, um episódio que é criticado, como as pessoas falam, mas saiu da história um pouco demais e tal, não sei o quê. Eu adoro. E eu acho legal, porque assim, o Westworld... Para muitas pessoas, em alguns momentos, ela é uma série pretensiosa, né? Porque é muito intelectualóide, não sei. Cara, e esse episódio é legal porque eles são rasgadamente aventurescos, assim. Tipo, tem um momento, por exemplo, em que ela sabe que ela tem o poder de controlar os caras. Aí os caras falam assim, tá bom, vou botar um monte de cara surdo ao redor dela, porque ela não vai conseguir dar ordens. Tipo, os caras vão anulando os poderes dela de um jeito, assim, que parece uma série de aventura antiga, assim. E é quando a pegada, né? E é quando eles descobrem também que o Lee, assim, né, na correria, tá usando a mesma história do Westworld e só repetindo. Então, ele só muda os nomes dos personagens. Exatamente. O cenário, ele é análogo ao cenário do Velho Oeste, só que com uma vila feudal japonesa. E a narrativa é praticamente a mesma também. São só, né, lugares diferentes. E aí eles, olha assim... Tem um momento que eles percebem equivalências entre os japoneses e eles. Peraí, eu acho que essa sou eu. Né, eles percebem até, né, a da Armistice, que também tem, né, uma tatuagem ali no rosto equivalente a ela. Mas também é uma parte muito bonita, né? Ali toda a relação que a Maeve desenvolve com aquelas pessoas que também... Eu acho que essa coisa da filha dela, ela é a principal, lógico, mas esse relacionamento entre pai e filho, né? Do seu legado, da herança que você deixa, se repete muito, né? Então você tem a relação do Delos com o William também, do William com a filha dele, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Enfim, eu acho que essa parte é uma aventura. É muito legal, mas também é muito emocionante, né? Do Ford com o Bernard. Exatamente, é o que você deixa, né? A temporada 2, a gente vai falar muito sobre várias coisas, mas assim, certamente um dos grandes eixos da segunda temporada é o legado, né? É a passagem de um legado entre gerações ou simplesmente enfim, é uma geração um pouco mais de pai para filho, de mãe para filha, né? O trabalho da sua vida, né? O que você deixa para trás, né? O que você faz com seus erros também, né? Porque acaba sendo, às vezes, o erro que você comete de uma geração para outra, ele acaba se tornando um loop, né? Como se torna um ciclo repetitivo para as próximas. Então, como quebrar isso também, né? Sim. Essa própria situação, né, do Robert Ford com, como é que é, o Bernard. O Bernard, né? Esse próprio encontro deles ele vira um Tyler Durden, né? Dentro da cabeça do Bernard.
Mas é muito saboroso. A relação deles é interessante ali, né? Porque eles vão juntos ali e a gente tem o prazer de ver o Anthony Hopkins de novo, que tava todo mundo fazendo, não vem mais agora. E eu achei muito legal assim, não vai aparecer como um anfitrião. Ele não é um robô e tal, mas ele existe em código dentro da cabeça do Bernard, como uma personificação de uma espécie de grilo falante ali e tal. Eu gosto muito, muito disso. Mas, enfim, a gente vai ver isso acontecer, né? Então, entre outras coisas, vamos lá. A gente volta ao momento em que, por exemplo, o parque era uma ideia, né? Que precisava de muito dinheiro para existir. E aí eles conseguem convencer o Delos a bancar aquele projeto. E aí vai mostrar como o William, que parecia um cara legal, é extremamente ambicioso, né? Passa por cima do Logan, porque o Logan doidão. É doido, e o pai não tem respeito pelo próprio filho. Então ele passa por cima do Logan, vira ali o preferido. Isso é uma temática comum nas séries da HBO. Tá, isso Succession. Succession. Verdade. Mas é uma forma também dele ganhar o respeito do Delos, né? Porque ele também acha que ele é fraco e meio que subir ali no nível, né? Também ser um cara que... tá pensando além, mas com uma frieza, né? É uma coisa que pro Delos ele fala, então vou te ouvir. Sabe, a partir disso. Concordo com você. E eu acho também, tem uma coisa assim, acho que naquele momento, ele acha que é a melhor coisa a fazer. É um pouco assim, acho que ele não tá sendo só um espertalhão. Ele acha que ele tá sendo, gente, ele tá realmente ajudando. Contribuindo. Tá contribuindo. Vestindo a camisa da firma. Então, ele vai se tornar o braço direito, não sei se o Delos é canhoto, pode ser o braço esquerdo também. Ele vai virar o principal, o homem de confiança do Delos. E aí, logo, numa segunda aparição ali dos personagens, o Delos já fala da tal da doença, que a gente já sabe que ali vai dar problema. Pra onde que vai isso daí? Pra onde vai esse negócio, que vai dar num quarto episódio absolutamente fantástico, que é o primeiro episódio dirigido pela Lisa Joy, que é uma das criadoras da série, como eu já falei. Esse episódio é muito legal. É isso, o Enigma da Esfinge. O Enigma da Esfinge. Que é um episódio fantástico, assim, né? É um daqueles em que você foca num núcleo específico e vê todos os desdobramentos que aquilo teve na história. A gente vai ter 2 desse tipo de episódio na temporada. São fantásticos, né? Esse e depois o episódio 8, que a gente fala depois. E esse episódio, de novo, você vê também assim, e é muito, muito comum também, quando um ótimo escritor resolve dirigir, e um escritor que tem essa pegada que eu falo, muito temática, muito de simbologias e tal. Então, assim, a direção dela é extremamente focada em símbolos, né? Em ciclos que se repetem, nos loops, e o disco girando, e tudo é meio que espelhos e... O formato, né, da onde ele tá e mesmo esse... Porque aí a gente vai ver eles na tal da sala de validação, né? Em que você pega um robô, coloca nele uma mente... Consciência humana a consciência de alguém, que eles estão tentando, esse que eles querem fazer, né? E aí você vai testar com uma série de parâmetros que eles estabeleceram se aquela pessoa realmente é a mesma pessoa. E, enfim... Tem um negócio que é o teste de fidelidade. Exatamente. E aí eu acho que tem uma brincadeira de duplo sentido aí, né? Quer dizer, a fidelidade em relação ao original, mas em relação ao que eles querem atingir com isso, né? Não é só... É fidelidade em relação à pessoa, de quem veio a consciência, mas eu acho que a fidelidade também dentro do objetivo deles para aquele tipo de host, entendeu? O que eles querem fazer com aquilo. Não, e é legal porque... de novo, não é nada por acaso, né? A gente tá falando de High Fidelity e a gente abre com um disco, um LP, que é um analógico, que todo mundo ama os analógicos até mais do que os CDs, que são a cópia digital. Que, inclusive, na cópia digital tem uma perda, né? De bandas de bandas sonoras e tal. Mas o que eu acho muito interessante ali, né? Nessa repetição dos ciclos, porque a gente vai ver a cena se repetindo, né? E começa com o Delos acordando? Começa com o William jovem, né? Ah, sim, a sequência de cena, sim. E depois vai chegar no Ed Harris. E o Delos não envelhece, mas o William tá virando o Ed Harris. Isso é muito... É uma coisa assustadora até, assim. Dá até uma agonia de ver essa sequência de cenas, assim. E parece que o parâmetro que eles usam eles pegam uma cena que aconteceu na vida daquela pessoa e veem se exposta a uma cena
efetivamente igual, ela vai tendo as mesmas reações e respostas e tal. Então é um negócio, é muito legal. E é também o episódio em que você sente que o William do Jimmy Simpson com o William do Ed Harris se encontram, né? Meio que um meio termo entre os dois. Inclusive, né, numa entrevista, a Lisa Joy fala que tem cenas com cada um, mas em alguns momentos eles tipo, na pós-produção, eles misturaram a voz dos dois atores. Boa, né? Enfim, você vai ali realmente mesclando um com o outro. E você tá nesse ambiente que a gente não reconhece de primeira, né? A gente é diferente do que a gente viu até ali. Vai ficando mais claro o que a Delos quer. E o que é tão importante, né? Todos aqueles dados que eles jogaram lá no pai da Dolores. E por que é tão importante para eles, né? Que não é só a experiência, não é só o valor do parque. É a consciência, né? E eles o que eles podem fazer com isso, né? Eles estão em busca. E aí, eu vou confessar que tem uma coisa assim que eu não esperava que fosse isso exatamente. Embora seja, na verdade, eles não tiraram isso de qualquer lugar, né? Tipo, tem na mitologia, como eu falei, na mitologia da continuação e depois na mitologia da série que eles fizeram e tal. Que foi feito muitos anos atrás por outras pessoas e tal. Mas tem uma coisa muito interessante ali, porque assim, quando eu pensava no parque, eu pensava o seguinte: existe uma pesquisa aqui para chegar na inteligência artificial mais perfeita possível, mas que na cabeça dos humanos é parecida com a gente, né? Então existe uma pesquisa aqui e tal. Mas tem uma coisa muito legal nessa discussão, porque é o seguinte: o que eles estavam tentando fazer, e aí eles dão uma nova explicação para a ideia dos loops, né? É que eles criaram os loops como pontos de referência. E é por isso que o próprio teste de fidelidade é um loop, né? E aí o que eles faziam? Eles faziam o seguinte: eles submetiam humanos diferentes à mesma situação e aí tentavam capturar essa essência humana, né? O que diferencia cada pessoa. E aí a história seguinte é que eles captavam essas coisas com os chapéus que eles davam para as pessoas. Que é uma ideia meio bizarra. Eu fiquei, mas gente, se a pessoa tirar chapéu, então acaba a captação. Se as mulheres não usarem chapéu por algum motivo, acaba a captação. Não gostei muito desse plano da Delos, não. Mas enfim, supostamente as pessoas deviam usar chapéu há bastante tempo, né? Que nem a minha pulseirinha aqui que eu uso, que eu tiro de vez em quando e falo, poxa, mas não vai medir os batimentos nesse momento? Vou perder uns passos hoje e tal. Então, assim, vai aparecendo ali o quê? Eles estavam buscando imortalidade, o Delos ia morrer, né? E claro que aquilo ali não era só para ele, né? Uma tecnologia dessa, ela tem um valor inestimável, né? Na verdade, essa captação de comportamento dos seres humanos que visitavam o parque tem uma importância imensa no final da temporada, que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas aí a gente vai descobrindo isso, vai descobrindo que é a derrocada dele, porque eles não conseguem chegar a esse Delos que eles queriam. Tem um momento em que ele decai, né? Em que a simulação implode e ele começa a não funcionar direito, né? Sempre é um momento ali que ele passa por algum tipo de estresse e tal. E aí você vai vendo, os anos vão passando e o William fala, cara, a gente não consegue, né? Por que a gente não consegue? Eu não sei, bababá, bibi. O que te torna você, né? Assim, né? E que é muito legal, porque a gente, já chegando mais na frente, quer dizer, quando eles chegam no The Forge lá, e tem aquela sequência toda em que ele vai apresentando, né, a realidade virtual do The Forge, quando eles entram ali, que tem a biblioteca, tem o Logan falando com eles e contando, o Logan conta a história da jornada do próprio pai dele e tal, não sei o quê. Mas ali, por exemplo, tem um momento muito importante em que eles falam sobre, olha, na verdade, simular o cérebro humano não foi difícil. O ser humano tem 10 mil linhas de código que cabem num livro. Um livro de mais ou menos X páginas aqui, olha aqui, ó. E aí tem a cena legal em que a Dolores vai abrir o livro e ler os livros de algumas pessoas que a gente não sabe quais são, mas uma delas é o Delos papai. Então, ali tem também uma discussão de espiritualidade, de consciência, tal, não sei o que lá, que é super relevante para a história da série ali e que eles não vão, certamente, conseguir resolver perfeitamente. Eles têm lá algumas teses sobre isso, mas não vão conseguir resolver perfeitamente e deixam essa parte dessa discussão agora para a terceira temporada. Mas voltando, senão a gente vai andar demais, vamos voltar. Vamos lá, gente. A gente, então, viu ali mais ou menos o que a Delos quer fazer, né? Tem mais coisa pro final, a gente chega lá. Dolores, a ideia da Dolores chegando já deixa todo mundo em pânico, né? Chega com trem, explosão, com não sei o que lá, e bomba e tal. E que vai se alastrando pelos parques, né? Isso. Começa ali no faroeste e vai chegando nos outros lugares aos poucos. Aliás, assim. no começo da série, a gente tem um sneak peek ali do Raj World, né? Que isso. Eu ia falar disso agora. Porque assim, aí a gente vai vendo que os humanos estão sendo lá aprisionados, né? Por vários anfitriões. Um desses humanos
é a filha do William, que estava lá no Raj World, como disse o Gui. E aí é legal, porque ela é um o Indiana Jones ela de saias, assim. Exatamente, ela é a versão incrível. Mulher do Indiana Jones, assim. Ela é a versão ela. Aí a filha dele, que se chama... Emily. Isso. Ela vai encontrar o papai, né? Ela vai atrás dele, E a gente vai descobrir que a relação deles era bem complicada também. Eles, assim, não era a florzinha que se cheira. O tio William não era fácil, não, né? Assim, a relação deles era... Já tinha algumas dicas, né? Algumas pistas, acho que na primeira temporada. Na segunda também, que ele fala, né? Quando ele chega em Westworld, a gente sabe que ele tá prestes a se casar com a irmã do Logan, né? A Juliet. E que... Enfim, chegando lá, tem toda uma mudança que, quando ele tá mais velho, ele tá enfrentando meio que as consequências do que aquele lugar trouxe a ele também. E do que aquilo trouxe pra família, vida pessoal dele, né? A relação com a Juliet e com a filha é muito afetada, né? Assim, você sabe que ela se matou e... A Juliet se matou, a mulher dele. E que a filha acredita, né? Que seja culpa do pai, de tudo que ele fez em Westworld. E é muito interessante essa sequência deles dois, porque ela vai marcando a derrocada mental, né, do William, né? Porque ele vai chegar ao ponto em que ele não consegue mais saber quem é gente, quem não é, e quem não é. Duvida da própria filha. Ao ponto que ele vai matar a própria filha. Sim. E de novo, quer dizer, por isso que eu acho legal falar dos arcos, em vez de ficar entrando episódio por episódio. E de novo, a gente entra nisso, quer dizer, quando ele vai ser encontrado mais perto do final e vai se juntar a Dolores e tal, ele tá lá tentando abrir o braço, porque ele acha que tem fiozinho no braço dele. Ele quer saber se ele é real ou não. Ele quer saber se ele não sabe mais se ele é um Roche, né? Então a gente vai vendo a derrocada dele, que vai culminar. Aliás, se você assistiu a terceira temporada, eu espero que você tenha visto a cena extra no 10º episódio, do qual a gente vai falar daqui a pouco. O que também não é muito comum em série, né? Pois é, exatamente. Acaba tudo, os créditos, depois tem uma cena que você não pode ter perdido. Então, se você parou, se você não vê ela, vai Dá lá, uma olhadinha. Então, a gente vai ter toda essa jornada até ele se encontrar com a Dolores, porque eles vão todos lá para aquele The Forge, no final, onde tudo vai tentar, onde mais ou menos tudo se resolve ali. Temos a Maeve fazendo essa super aventura ali, passando por todos esses personagens, encontrando os samurais, encontrando um monte de gente. E nessa jornada, ela vai fazendo com que o Sizemore, que é um canalha, né? Um cara insuportável, arrogante e tal, se apegue a ela. Ele começa a gostar dela, né? Tipo, ele começa a se preocupar com o destino dela, ao ponto que ele trai e depois tenta ajudar ela de alguma maneira. Então, a gente vai vendo também ele se aproximar dela e ela encontrar a filha e entregar a filha para que ela seja protegida por outra pessoa, né? E aí abre um leque que eu acho que é um dos pontos altos da segunda temporada, né? Que é a Nação Fantasma. É que a gente vai mergulhar na história da Nação Fantasma e é uma história absolutamente também fantástica, né? É um episódio marcante da série. O nome do episódio é... Kikisuya, que é lembrar ou lembre-se em um idioma que chama Lakota, que é de um povo indígena americano. Que é a história do Akesheta, que é aquele personagem. E aí a gente vai acompanhar as aventuras do Akesheta por suas múltiplas vidas e seus encontros, inclusive com o Ford, né? Exatamente. Onde o Ford notou e falou para ele que ele era uma criatura fora de série, né? Exatamente. Eu acho que é legal desse episódio, a gente falou no episódio passado, que a Ghost Nation basicamente era o bicho-papão. Assim, quando eles apareciam, todo mundo saia correndo e aí esse episódio, além dele ser um episódio absolutamente fundamental pro progresso da narrativa, ele dá uma visão pra gente desse universo, dessa tribo, que até então a gente só... Quando aparecia, era todo mundo correndo. Humaniza, né? Tipo, tira aquela imagem de selvagens, de caos que eles traziam e, na verdade, eles estão buscando tanto a verdade deles quanto os outros, né? E eles estão ali nas bordas de todas as outras histórias. Então, no caso da Maeve, por exemplo, um dos traumas que ela tem com a filha, né? Do luto que ela sente pela filha, é que ela lembra que o William matou as duas e que
tinha o Akisheta, né? Tava passando pela casa, tava rodeando a casa quando isso aconteceu. Isso. E ela acha que ele é o vilão, mas na verdade ele tava tentando proteger a menina. Né? Porque ele também tem ali, ele viu o símbolo do labirinto, ele sabe, ele criou-se uma mitologia em torno disso, ele é né? uma pré-Maeve, né? Ele, muitos anos antes da Maeve, ele acordou em parte e começou a ter as lembranças. Ele vê o símbolo do labirinto depois do massacre do Wyatt, que ele mata um monte de anfitriões. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o Wyatt claramente é uma referência ao Wyatt Earp, né? Que é uma pessoa real que existiu e que foi objeto de vários filmes de faroeste ao longo dos anos, né? O Wyatt claramente é uma referência ao Wyatt Earp. E aí é o seguinte, né? Nessas jornadas todas aqui, a gente vai acompanhando, né? O Bernard, a Maeve e a Dolores, nessas jornadas todas, eles vão... E a Charlotte, né? Que é talvez seja a vilã das vilãs ali ao longo da temporada, porque a Charlotte tá meio que conduzindo, né? Ela usa o Bernard, ela vai descobrindo as coisas e tal, não sei o quê. E a Charlotte está atrás dessas informações valiosas e tal, que estão... Do Peter Albernard, né? Que tá com esses dados. Passeando ali pelo parque nas mãos de outras pessoas. Então, nessa jornada, a gente descobre, por exemplo, que existe um núcleo físico que é uma bolinha, que chamam de pérolas, que essa é uma novidade total em relação à primeira temporada, né? Essas pérolas que carregariam a consciência desses personagens, como se fosse um HD SSD, aqueles HDs rígidos, né? Exato. E ela é capaz de capturar essa consciência deles e guardar as experiências deles. Então, assim, essencialmente, se eu tirar essa pérola da cabeça de um robô e botar na cabeça de outro, não interessa a forma dele, ele carrega aquela consciência para outro lugar. E também significa que, se eu destruir essa pérola, a única maneira de eu trazer você de volta seria pegando o seu backup que está na Forge, lá no The Forge, lá. Então, ele vai estabelecendo essa série de coisas. Então, uma das primeiras coisas que a nossa amiga Dolores quer fazer, e que é um pouco bizarro, você fala assim, o que ela quer fazer isso? Ela quer destruir alguns computadores que seriam já o backup básico ali daqueles personagens e tal. E assim, mas por que ela quer isso, né? E aí... Com o passar da temporada, você vai entendendo que ela, depois de tudo que ela passou, ela tá obcecada pela realidade. E ela fala, nada bate a realidade. Essa virtualidade, esses mundos, essas mentiras que a gente vive, eu quero o mundo real. É como se ela quisesse tirar dos humanos aquele mundo real que eles têm. O mundo deles, né? Eu quero o mundo deles. Porque esse mundo é mais legal do que o nosso. Então, e aí a gente volta pra uma coisa que é a Dolores na primeira temporada tem uma quest dentro do parque, né? Isso. E a Maeve quer sair. Nessa temporada a gente volta, a inverte Dolores a situação tá arrumando pra fora. E a Maeve tá lá procurando alguma coisa lá dentro, né? Isso aí. Essa informação é importante pro que acontece no último episódio da temporada, que a gente vai chegar lá. Isso aí. E a gente descobre, né, de novo, na mitologia espiritual desses personagens, a ideia de que existe um céu, né, para eles, um lugar para onde eles poderiam ir e onde esse sofrimento que eles vivem, de ser destruídos e atacados, né, estariam livres dos humanos. Estariam livres dos humanos. Né? Cada um deles tem um nome diferente para esse lugar, né? Tem uma ideia diferente, mas todos culminam na mesma ideia. Que é uma coisa assim, o The Valley Beyond, o Vale Além, o Vale, o Éden, enfim, eles têm lá os nomes, cada um tem um nome mitológico para esse lugar, e a gente também vai ter ali uma sequência bem legal no final sobre isso. Mas então, com tudo isso, eles explodem lá aquele computador, retiram essa troca rápida, né, dos personagens e tal. Mas existe um último backup, né? Porque, afinal de contas, né, tem que ter um último backup. E esse último backup está lá na Forge e tal. E aí ela vai, Dolores e companhia vão em busca da Forge, vira uma corrida para esse lugar e tal. E eu acho bem interessante, porque aí a gente vai ter, assim, a Maeve, que tem uma dimensão... Eu acho que ela tem uma visão mais, até quase religiosa e mística de tudo, né? Ela entende essa transcendência. Ela quer ir e ela quer isso pra filha. E o nosso amigo lá, o Akisheta, ele quer reencontrar a mulher que ele ama e tal, não sei o quê. Então a gente tem toda essa jornada desses personagens buscando o tal do Éden, e a nossa amiga Dolores, simplesmente ela está decidida a acabar com esse Éden, acabar com as informações que os humanos tanto querem, acabar com tudo, porque ela quer acabar com todo mundo. Porque, afinal de contas, depois de explodirem ela todas essas décadas, ela quer o fim de tudo e tal, não sei o que, sei lá. E aí o Ford, na verdade, manda o Bernard também na direção de tentar controlar essa situação e tal. Então você tem todos os personagens convergindo para esse lugar, onde vai acontecer esse encontro ali. E é louco, né? Porque você vai junto com o Bernard e a Dolores e o Homem de Negro, que agora tava lá, encontra
encontra com eles e tal, e eles vão pra lá, e aí tem essa briga deles, né? Eles se perdem ali do Homem de Negro nessa discussão que, aliás, toda. Apanha bastante nessa temporada, muito, né? Apanha muito. Ele apanha dos índios, apanha da filha, ele apanha de muita é a gente. decadência dele mesmo. E aí a gente vai ter esse negócio que eu já adiantei uma parte, quer dizer, Bernard com o For, com a Dolores. Aí a gente tem a sequência triste do Ted dizendo pra ela que ele não pode ser esse monstro que ela quer que ele seja e abandonando tudo, né? O Ted, eu acho que ele tem um papel fundamental até a hora que ele, entre aspas, se mata, que é ele que dá a medida do quão louca, também, entre aspas, a Dolores ficou, né? Ele, de novo, falando da humanidade dos anfitriões, ele é o humano de toda a trupe ali, que questiona as ações dela. E, na verdade, quando a Dolores muda pra ele ficar mais bravo, mais irritado, eu acho que é muito mais por uma questão dela não querer esse questionamento constante dele, do que por achar que ele seja, de fato, frouxo, né? Então, ele é a medida de humanidade da situação toda. É ele que dá essa medida, né, pra gente, espectador, né? Mas ela vai, né? Ela vai pegar a bolinha na cabeça do nosso amigo Ted, que eu acho que parece um daqueles filtrinhos que você coloca na água, na jarrinha de água e tal. Parece mesmo. E aí ela vai pegar esse filtrinho lá que tem na cabeça do Ted e vai levar também e tal. Chegando lá, aí começa, eu acho que é o momento download pra gente, né? De um monte de informação. Então a gente descobre que eles estavam, para que serviam os loops, como eu já falei. A gente descobre a história do Logan com o pai, né? Que é um momento de desespero do pai, né? Porque ele sente que ele abandonou o próprio filho e o filho, enfim, tem toda essa história. E o Logan é uma espécie de anfitrião deles ali dentro também. Eles encontram uma versão do Delos lá dentro daquele computador e ele tá muito louco também. Então vai tendo toda essa viagem ali e aí eles descobrem realmente o que é esse negócio de que existe um Éden para esses seres virtuais, para essa raça que os seres humanos criaram, que os seres humanos não sabem o que fazer com ela e tratam ela de uma maneira terrível e tal. Então tem todos esses acontecimentos ali, só que a nossa amiga Dolores, que foi lá ler alguns livros e entendeu a personalidade de alguns seres humanos e tal, que ela pegou, nossa amiga Dolores, ela não tá muito disposta a deixar chegarem lá. Os robôs chegarem ao Éden. E aí vira esse duelo entre eles, né? Em que o Bernard finalmente, gente, mas assim, depois de tanta coisa, finalmente o Bernard faz alguma coisa e o Bernard dá um tiro nela. E de novo, dar um tiro nela significa parar aquele corpo, não quer dizer que ela morreu, né? Exatamente. Então, e aí eu acho que tem um momento que o Bernard se toca, quando tá os dois dentro da Forge e ela destrói tudo, ele se toca que ele mata ela e ele é o último. Ele é o último. Porque todo mundo entrou foi pro Éden, quem não conseguiu, entre aspas, morreu. Ele se toca que ele é o último. E aí o que ele faz? Ele dá uma segunda chance pra Dolores no corpo de uma anfitriã em forma de Charlotte Hale. O legal dessa cena é que ela é ambígua, né? Ele mostra que ele vai trazê-la de volta, mas não dá o detalhe. Então você acha que é a Dolores. E aí depois você vai ver que ele trouxe ela no corpo igual ao da Charlotte e ela vai tomar o lugar da Charlotte numa sequência mais pro final. Mas o que é legal da história é, ele abre o tal do portal e aí a gente vai cortar lá pra a sequência em que eles estão entrando no mundo, aquela coisa meio maluca, né? Que eles vão andando, de repente o corpo deles cai porque eles fazem um upload e tal. Então eles vão embora para o vale, só que ali também tem uma coisa assim, a Charlotte, porque ela é má, muito má, uma pessoa ruim, né? Ela pega a Clementine, transforma ela numa espécie de zumbi, põe um vírus na Clementine para ela evitar que os anfitriões fujam, né? E aí tem aquele confronto final, que eu confesso pra você que talvez pra mim seja o confronto que eu menos entendo. Acho que assim, não sei por que ela fez aquilo. Eu acho que é meio que uma... Não precisava, já tinha muitas informações ali. Mas enfim, tem uma batalha interessante, a Maeve com elas ali. A Maeve vai dar a vida dela por eles ali, ela vai morrer, ela vai deixar a filha embora com a Quecheta. Obrigado. Com a Quecheta, e a primeira coisa que a gente vê é o Quecheta chegando do outro lado, ele encontra a amada dele. Jogar uma Quecheta? Você vê, o segundo episódio eu já tô aqui, ó, no ritmo, entendeu? Então a gente tem todos esses acontecimentos, e aí é aquela coisa de que o Bernard ressuscitou ela no corpo da outra, ela vai lá, toma o lugar da Charlotte e ela volta lá de novo. E essa situação desse retorno dela para lá, com o Bernard e com todo mundo, ela vai tomar o controle da situação. O Bernard consegue, pelo menos, convencer ela a não acabar com tudo, não matar todo mundo, não estragar. E ela transfere todas essas informações para algum lugar
que... Ela fala que é um lugar que ninguém vai que conseguir... ninguém sabe onde vai ser. Então ela transfere as informações e, dito isso, ela se livra do Bernard, né? Fala tchau, obrigado, mata ele, aspas. E temos nossa amiga Charlotte, entre aspas, Dolotte. A Dolotte, no final, saindo com 5 bolinhas de dentro do... Sendo que uma delas é o Bernard. Bernard, sim. Então, Bernard mais 4. Ela tá indo embora da ilha com 4 bolinhas além do Bernard, que a gente não sabe ainda quais são. Acho que os autores se deram o direito de esperar para decidir depois. A gente não sabe quem são esses personagens, se é algum ser humano que ela baixou para lá, que ela baixou a inteligência de algum ser humano. Enfim, a gente não sabe o que ela fez. A gente só sabe que ela foi embora com essas inteligências. Ela ainda encontra o nosso amigo, o chefe de segurança. O Stubbs. O Stubbs. E aí, provavelmente para se divertir, o Jonathan Nolan ainda dá um jeito de mostrar que o Stubbs era também um host. Ou seja, todo mundo é host. Da série Robô Humano, só robô. Porque o Stubbs fala assim, não, pois é, né? Eu fui o primeiro a ser contratado pelo Robert e tal. Nessa troca ali, ele deixa claro que ele é um robô e tal. Que a missão dele era proteger os anfitriões, né? Não os humanos, isso, como a gente pensava. De certa forma. É uma surpresa muito inesperada no final, né? Muito. Assim, porque você não precisava mais, né? Já passou basicamente o filé mignon do episódio e ainda tem mais essa, né? Ela podia ter passado por ele sem ele perceber facilmente e tal. Uhum. E a história é que o Jonathan Nolan escreveu essa fala pra ele um dia antes de gravar a cena. Então ele tipo assim, eu vou fazer essa zoeira no final agora. E aí acontece isso, nossa amiga vai embora, Bernard morto, né, aspas. A ilha... Quando a gente fala morto, é sempre aspas, né, nesse podcast. Nessa série. Não é de verdade. E a Maeve tá caída lá. E assim, de novo, a gente sabe que morte é uma coisa relativa pra esses personagens, principalmente porque se a esferinha dela, se o filtrinho dela não foi destruído, ela pode voltar ainda, né? E aí, nós sabemos que os gatos Félix e Sylvester estão recolhendo os corpos. Então, assim, a chance, ela provavelmente vai ser encontrada por eles. Então, eu não fiquei com medo de que a Maeve nunca mais fosse aparecer. Só se a atriz não pudesse por algum motivo. E aí, corta pra fora da ilha, onde nossa amiga Dolores tá usando a casa lá que o Ford deixou pra ela, com a impressora lá dentro. E ela, basicamente, uma das coisas que ela faz é imprimir um novo Bernard, né? Há algumas especulações de que aquele ali não é o Bernard. Que é só o corpo Bernard, que seria o corpo do Bernard, que ela, na verdade, não teria levado a esfera dele e que aquilo seria como se fosse uma nova recriação dele, feita por ela. Porque já que ela criou aquele outro, ela criou um novo, porque ela precisa desse contraponto, né? Ou seja, o que dá a entender, eu acho que isso é uma coisa, de novo, subentendida, eu não acho que isso está totalmente claro, é que a Dolores mudou de opinião no final. De alguma maneira, o Bernard conseguiu tocar ela, porque ela deixa o resto da raça ir embora, né? Traz o Bernard de volta, porque ela fala assim, eu preciso dele de alguma maneira. Essa humanidade dele talvez seja valiosa pra mim, mesmo ele não concordando comigo. Ainda mais no mundo real, né? Também, entre aspas, porque é um que ela não conhece, né? Então, talvez ter esse contraponto pra ela nesse contexto... possa ser interessante, Pode ser. Né? Então a gente tem ela trazendo ele de volta. Então assim, ou ela criou um novo Bernard e aquela quinta bolinha não é um Bernard, mas parece que foi ele. Ou ela tem 4 ou ela tem 5 personagens que ela vai colocar na mitologia da série na terceira temporada, como a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Dito isso tudo, a gente fala, pô, beleza, acabou a história, né? Acaba a série, ela claramente tem um plano pro mundo real. Tem uma cena no final da Dolores do Bernard, né? Que ela fala que... Esse encontro dela e do Bernard deixa claro que ela trouxe o Bernard, mas não é pra ser amiguinho. Ele vai ser um antagonista dela. Isso. Mas ela tem planos ambiciosos, que ela vai usar esses recursos em planos bem ambiciosos, que a gente não sabe ainda quais são. Não sei nem se os autores sabiam naquela época ainda. E aí... Eu acho que sabiam, tá? Eu acho que sabiam. Eu acho que uma série dessa você não vai escrevendo ali no chute, sabe? Normalmente... Os detalhes estão ao sabor de novas ideias, mas o plano geral... O Stubbs é um anfitrião, foi ali um dia antes. A mais. Não, eu digo outra coisa. De repente, até o Stubbs sempre foi um anfitrião pra ele. Ele só decidiu revelar um dia antes. Mas ele tem a reação do público também, né? Na segunda temporada, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy perceberam, né? O quanto as pessoas estavam fazendo teorias no Reddit, na internet. E decidiram brincar um pouco com isso em alguns momentos também, né? Então, assim, chegamos a
esse momento final. É muito legal, porque essa cena do encontro da Maeve com o Bernard, ela, de novo, é uma peça que eles estão pregando na gente, né? Porque essa cena é a cena que a gente está vendo desde o primeiro episódio, em que o Bernard está com a Maeve, com a Dolores. A Dolores está com a roupa do Velho Oeste, né? E aí, quando chega nesse momento final, você tem aquele movimento de câmera em que você vê que ele está vendo ela com a roupa de Velho Oeste, mas ela não está, ela está com o vestido preto, e ele não está vestido do jeito que ele acha que ele está vestido. Ele está nu, sentado na frente dela, e ela está fazendo uma análise, né, dele, tal, um teste de fidelidade, seja lá o que for. Então, mais uma peça que nossos amigos pregaram ali, brincando com as nossas percepções, porque a gente está vendo tudo pelos olhos dos personagens, né? E aí, créditos, e aí a gente entra na tal cena enigmática, para falar a verdade, porque sem as entrevistas e tal que eles deram depois, era difícil saber exatamente o que estava acontecendo ali. Mas a cena pós-créditos, ela é importante, por quê? Porque ela mostra o nosso amigo William sendo testado no que parece ser muitos e muitos anos depois. Fala assim, 30 anos depois, pode ser 100 anos depois, seja lá como for. Mas aquele William daquela cena dá a entender que ele seria um robô sofrendo um teste de fidelidade também. Eu acho que a questão dessa cena é que quando ele chega nesse lugar, ele tá com a mão machucada ou muito ferida. É verdade. Aí... Aliás, é importante, porque na verdade a cena ele sai do lugar e pega o elevador e ele vai parar nesse outro lugar. E nas cenas anteriores ele tá com a mão lesionada. Então, pra gente, quando a gente começa a cena, a gente tem essa impressão de que é uma sequência. Depois de tudo que aconteceu, ele de alguma forma conseguiu descer até lá. Mas depois a gente vê que não, que são muitos anos pra frente, porque o lugar tá todo destruído, então é como se ele tivesse virado um prisioneiro dentro desse loop, né? A história, né, a sensação que dá ali também é o seguinte, né? É que a experiência de matar a própria filha é espelhada com a experiência do Delos de abandonar o próprio filho também. Então, uma das possibilidades é de que ele estava buscando se redimir do que ele tinha feito, e ele queria encontrar uma versão dele que... Ele é o contrário do Delos, né? Se no teste de fidelidade você precisa repetir todos os feitos, ele, na verdade, queria agora um teste de infidelidade. Ele queria achar uma versão dele em que ele não matasse a filha. Essa é uma das teses aqui e tal, que eu tenho. Tem uma coisa só na narrativa do Homem de Preto que me incomoda, que ele era o cara que estava fazendo o teste de fidelidade do Delos. Ele sabia que eles não conseguiam chegar. Por que ele não acredita que a filha é a filha e ele acredita que a filha é um host? Porque aqueles momentos estão no passado, né? Isso pode ser... Ele pode perfeitamente ter a sensação de que tem uma simulação não tão perfeita, mas que é ela e tal, não sei o que, enfim. Não acho que seja um problema impossível, mas eu acho que também tem isso. Ela não precisa ser totalmente perfeita naquele nível, mas tem uma segunda coisa, né? Ele não tá bem. Ele tá claramente afetado. Ele, tipo assim, é sobre ele, não é sobre ela, né? Ele é que não tá mais conseguindo entender o que tá acontecendo. Ele achava que ele tinha entendido o que o Robert estava fazendo. Ele não entendeu nada. O Robert deu uma volta nele, sabe? Não era sobre ele, né? Tudo aquilo que ele acreditava não era sobre ele. Aquele labirinto da primeira temporada não era pra ele. Não era um jogo pra ele. E é todas as ações dele voltando, né, pra ele. Então, todo o investimento, todo o projeto, todas as coisas não dando certo, ele tendo que lidar com as consequências. Sobre o labirinto, Ford fala, com todas as letras, que não é pra ele. Aquela menininha ele também. É só um acionista no final. Ele é só um cara que tem um membro do board. Então, né? amarrando aqui pro final, a gente tá nessa situação. Aí vamos falar um pouquinho rapidamente dos trailers. Eu não vou entrar em detalhe, mas só queria dizer o seguinte, tipo, que pelos trailers, a grande novidade da temporada é a chegada do Aaron Paul num trailer genial. Porque quando esse trailer passou na HBO da primeira vez... Eles nem falaram que era. Ele começou a passar do zero. Aí você falou assim... Foi antes de Game of Thrones, do último episódio. Então tudo... Então a gente achou que era uma série com Aaron Paul. Foi antes do primeiro episódio da última temporada, se eu não me engano. Não, acho que foi do último episódio. Do último, pode ser. E esse trailer é muito legal. Porque eu falei, nossa, que legal. Putz, que bacana. Uma série futurista com Aaron Paul. É o Westworld. De repente aparece a Evan Rachel Wood e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Então a grande novidade é a chegada do Aaron Paul, né? Então, preparem-se, viu? Agora é hora de assistir mais umas 3 vezes cada temporada, né? E se preparar para a terceira. Eu falei 3 de propósito, porque 3 é o número da perfeição. E aí vem a terceira temporada de Westworld. Eu tô ansioso. Eu também. Isso aí. Mais.
Mandem suas perguntas, porque a gente falou de tanta coisa aqui, eu já posso ter cometido algum erro no meio do caminho, mas mandem suas perguntas, correções, suas observações pra gente. Eu posso ser encontrado facilmente no @AlexandreMaron. Vocês me acham no @Gui_Pinheiro. E eu tô no @IsaMoreiraBela. Isso aí. A gente se vê lá. Isso aí. Então, gente, até semana que vem. Vocês devem estar muito ansiosos, porque a gente também tá louco pra ver o primeiro episódio da 3ª temporada. É isso. Beijo. Até mais. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.